Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhes ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e ponde-lhe um anel no dedo, e ponde um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, nem nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amado Deus e Pai, te louvamos, bendizemos, engrandecemos, Pai, pela tua palavra. Eu venho te pedir nesse momento, Pai, que eu venha, Pai, me esvaziar totalmente de mim, Pai, eu venha me desprender de tudo, Pai, que eu não venha falar nada de mim, Pai, mas que eu venha falar somente da tua palavra. Prepara, Pai, os nossos corações, Pai, para receber a tua palavra, que toda oposição maligna, Pai, seja repreendida em nome de Jesus Cristo, Pai, que todo bloqueio, Pai, na mente, no coração, Pai, nos ouvidos, Pai, venha cair por terra agora em nome de Jesus Cristo, e que a tua palavra, Pai, venha dar frutos para a glória do teu santo nome, Pai, é o que eu te peço no teu santo nome, amém. Os irmãos, pode se assentar, por favor. Irmãos, mais uma vez eu falo para vocês como é temeroso estar aqui. Nossa, como dá medo. Primeiro passo que eu quero compartilhar com os irmãos, o cuidado. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Cuidado com as ofertas que o mundo tem oferecido. Por que eu estou falando isso? Porque esse filho, o que saiu de casa, ele tinha tudo do bom e do melhor com o pai. Ele não tinha necessidade de nada. Mas só que o mundo atraiu os olhares dele. Não quero ficar mais na minha casa. Quero ir para fora. Quero ir para um lugar distante, longe da minha família. Por que longe da minha família? Porque aonde eu estiver, ninguém vai ver o que eu estou fazendo. Só que Deus está vendo.
A gente pode fugir dos olhares humanos aqui, mas lá em cima tem um holofote olhando para cada um de nós. O Senhor, Ele está todo o tempo atento para as coisas que a gente faz. Esse jovem, ele se atentou para as coisas do mundo. O mundo, ele vem, bota um atrativo para poder atrair a pessoa. E o que aconteceu com esse jovem? Ele curtiu bastante a vida dele, foi lá para fora. Se ficar o quê? Querer imitar o mundo. O Senhor, Ele fala na palavra dele: não imiteis o mundo, nem no que o mundo há, porque o amor do Pai não está nele. E como a pessoa, tendo convivência com o Pai, pode abandonar aquele momento maravilhoso, o momento de estar cada dia mais na presença do Pai. Esse jovem, ele não estava assim, se contentando com aquilo. Ele deixou os prazeres do mundo entrar na vida dele, entrar e iludir ele. O que o mundo tem feito hoje para iludir a igreja? Tem feito uma maquiagem que, infelizmente, a igreja ela foi chamada para impactar o mundo, para fazer a diferença no mundo. Só que o mundo que está fazendo a diferença na igreja, o mundo está entrando dentro da igreja e tem feito como qualquer um de nós possa ir lá para fora, porque o que atraiu esse jovem foi os prazeres do mundo, foi o prazer da carne, foi a concupiscência dos olhos. Ele perdeu o prazer de estar na casa do Pai. Ele perdeu o prazer de estar tendo comunhão com o Pai. E o que tem acontecido com a igreja hoje? O que tem acontecido com a igreja hoje, irmãos? Estamos perdendo o amor pelo Pai. Estamos perdendo o amor de estar tendo comunhão com os irmãos. Por quê? Não, essa palavra não é para mim. Eu não quero mais ficar ouvindo esse evangelho. Um evangelho que eu tenho que negar a minha carne, um evangelho que eu tenho que me mortificar, um evangelho que eu não posso andar. Não, infelizmente, a religião, desculpa até a palavra, pastor Geraldo, pastor Júlio, é uma praga, porque está fazendo com que as pessoas se afastem. Evangelho prega a verdade, religião maqueia as coisas para as pessoas. Não, você pode andar de qualquer jeito, no final, Deus te perdoa, porque Deus é bom. Gente, Deus é bom, mas Ele também é fogo consumidor, Ele não brinca. Lembra que eu falei na última mensagem, o Senhor, Ele é santo e santo. Com a santidade do Senhor não se pode brincar. Infelizmente, estamos brincando com a santidade do Senhor. Infelizmente, estamos barganhando com o Senhor. Estamos vivendo a nossa vida de uma forma qualquer, de um jeito qualquer. Não podemos viver a nossa vida de um jeito qualquer. Não podemos viver a nossa vida como o mundo vive. Fomos chamados para ser separados, santos, irrepreensíveis, porque santo é aquele que se separa das coisas do mundo. Não somos do mundo. Nós estamos vivendo no mundo, mas não somos daqui, nós não pertencemos a esse mundo. A nossa morada é a Jerusalém Celeste. Será que a igreja está compreendendo que ela está aqui, mas ela tem que fazer a diferença? Será que ela está entendendo que ela tem que fazer o diferencial? Ela foi chamada para impactar o mundo, ela não foi chamada para ser impactada pelo mundo, deixar os prazeres do mundo entrar dentro dela. Esse jovem, ele deixou as coisas mundanas entrar na vida dele, ele permitiu as coisas tirar o foco dele, que era o quê? Tá na presença do Pai. Não existe nada melhor do que estar na presença do Pai. Não existe nada melhor. Pode vir com todos os atrativos, todos os prazeres, mas estar com o Pai é muito melhor. Mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 anos distante dele. O que adianta a gente ter um momento prazeroso ali, daqui a pouco você se perder, se afastar da presença do Pai, você ficar distante dele, porque o que o mundo quer é isso, tirar você para longe. Ele não está preocupado
que você está fazendo evangelismo, que você está fazendo projeto amor, que você está fazendo outra coisa. Ele quer tirar você da essência do Pai. Ele quer tirar você botar você como escravo. Quer botar você como escravo do diabo, escravo de Satanás, porque você vai estar o quê? À mercê dele. E ele faz o quê? Deixa você... Não, ele ali já é meu. Ele ali, deixa que daqui a pouco eu vou resolver minha conta com ele. Não, você tem que estar caminhando cada dia mais com o Senhor. Você tem que estar cada dia mais firmado com o Senhor, olhando para Ele. Por maior que seja a dificuldade, por maior que seja a afronta, porque a vida do cristão não é mar de rosas. A vida do cristão não é fantasioso, não. A gente passa por dificuldade, a gente passa por afronta. Mas no final a gente sabe qual é o nosso prêmio. É estar com o Pai. Mas só que não, eu quero viver a minha vida agora. Os meus prazeres, eu quero viver agora. Eu não quero pensar que depois disso eu vou sofrer uma condenação, porque é agora que é o que eu quero viver. O que acontece quando nos afastamos da presença do Pai é o segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês. A gente vai pegar do versículo 14 ao 16. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Olha o que acontece quando nos afastamos da presença do Pai. Na presença do Pai, você está na casa, você está com Ele ali, Ele está cuidando de você. Não é que você vai comer o melhor da terra, como fala algumas historinhas por aí, mas você vai ter o necessário de cada dia, o pão cotidiano. Ele fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você vai ter o pão de cada dia. E além de ter o pão de cada dia, que é o pão vivo, o pão verdadeiro que desceu do céu, você vai ter o próprio Jesus fazendo parte da sua vida, porque ele fala, eis que estou convosco todos os dias. E esse jovem, ele perdeu essa essência, ele perdeu a necessidade, porque ele se afastou da presença do Pai, ele estava distante da presença do Pai. Hoje você pode se basear, você sai para conversar com alguém, a pessoa fala assim, eu estou afastado, eu estou distante, eu estou desviado. É o que a gente mais se ouve hoje, fazendo um trabalho de evangelismo. A gente se depara com várias pessoas fazendo isso, no trabalho do Projeto Amor, à noite. É uma realidade, gente. O pastor Júlio, ele já ouviu várias vezes as pessoas falarem, pai desviada, que era diácono na casa do Senhor, que era presbítero, que era pastor, que era tudo na casa do Senhor. Mas o que aconteceu? Se iludiu por causa de uma palavra. O mundo entrou na vida da pessoa e fez com que as pessoas se afastassem da presença do Pai. Quantas pessoas, gente, quantas pessoas estão na rua afastadas da presença do Pai e já tiveram o primeiro amor com o Pai? Eu não sei se tiveram o primeiro amor, porque eu não estou aqui para julgar ninguém, porque eu não sei o meu dia de amanhã, mas só que eles falavam assim, um dia eu estava pregando a palavra, só que me desviei, porque eu não gostei de uma palavra que me falaram. Evangelho repreende, a palavra é bem clara, o Pai corrige o Filho a quem ama. Se o cristão, ele não quer receber repreensão, desculpa falar, não nasceu de novo. Precisa, igual o irmão Gustavo falou certa feita, que ele, na pregação que ele fez do Nicodemos, esquece tudo que você aprendeu e aprende tudo novamente. Que você aprendeu, apaga isso. Não passa lick paper não, que lick paper tem como você raspar e voltar novamente. Pega aquela borracha e apaga tudo. Esquece tudo, aprende tudo novamente. Você tem que sofrer, você vai passar por dificuldade. Mais do que nunca, aqui está a nossa irmã Jéssica,
ela e o Cleiton passaram por um momento difícil. Viram uma pessoa ser morta na frente deles. Ué, mas eles são cristãos. E daí? Cristão não pode passar por dificuldade? Cristão não pode ver alguém ser morto na frente? Se Jesus falou, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O cristão, ele não está isento de nada. Ele vai passar dificuldade. Ele vai passar por afronta. Mas é melhor você passar estando com Cristo, porque você sabe quem é o seu refúgio, você sabe em quem você pode se apoiar, do que você passar distante do Pai. Porque distante do Pai, você não quer voltar mais para dentro da casa. Distante do Pai, você perde a essência de estar conversando com o seu irmão. E é uma das coisas que mais tem ocorrido. As pessoas estão perdendo a essência de voltar para a casa do Pai, porque abandonam a casa do Pai, elas não querem voltar. Eu falo para vocês, não são poucas pessoas que estão na rua desviada, não são poucas pessoas, são muitas pessoas que estão na rua por ter ouvido um falso evangelho, um evangelho que fala que você não precisa perdoar, um evangelho que fala que você não precisa se arrepender. Vou me arrepender de quê? Se eu não fiz nada de errado. Filho, você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender a todo momento. Primeiro passo. Nós negamos a Jesus todos os dias. Todo mundo rejeita Jesus todos os dias. Como assim, Rodrigo? Você está dizendo que eu rejeito Jesus? Você rejeita Jesus todos os dias da sua vida. Lembra o momento que era para você orar, que você não orou? Lembra aquele dia que era para você jejuar em prol do seu irmão que está passando por dificuldade? Você rejeitou Jesus. Lembra aquele dia que era para você ir visitar o seu irmão que estava com dificuldade, você sabia, você rejeitou Jesus. Mas, Rodrigo, você está falando heresia. Estou falando heresia? Você pode ler Mateus 25, finalzinho de Mateus 25. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu, me vestiste. Era forasteiro, me acolheste. Estava enfermo, foste me visitar. Não estou falando heresia, eu estou falando a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, rejeitamos a Jesus todos os dias da nossa vida, de alguma forma, rejeitamos a Jesus. Quando deixamos de falar do Evangelho para aquele vizinho muquirana, aquele vizinho fofoqueiro que fica fazendo fofoca. Muitas das vezes você não precisa falar, mostra com a sua conduta. Eu preciso mostrar para o meu vizinho a minha conduta. Eu não tenho que ser só crente aqui na frente de vocês, não. Eu tenho que ser cristão dentro da minha casa com meu irmão. Eu tenho que ser cristão para minha família. Eu tenho que ser cristão diante dos meus vizinhos. Porque ser cristão na frente de vocês é fácil. Bota uma máscara de super crente, ninguém está vendo, ali vai Rodrigo, o irmãozinho Rodrigo, como vocês brincam, o pequeno frasco, vai ali. Mas e da porta para lá? Eu tenho que me vigiar, irmão. O Rodrigo, eu tenho que me vigiar, me policiar todos os momentos da minha vida. Para quê? Para que eu não venha abandonar a presença do Pai. Esse jovem, ele abandonou a presença do Pai. Até eu estava na quarta-feira passada agora, eu estava conversando com o irmão Felipe, uma palavra que Deus estava falando bastante comigo, e até mesmo ele falou assim, eu falei, até brinquei com ele, pô, irmão, você pode preparar a palavra para você poder trazer. Ele, não, irmão, que eu sou de irmão, mas você tem que se preparar para você começar a trazer a palavra também. Foi até em Jeremias, capítulo 2, a partir do versículo 13. Porque esse povo me fez duas maldades, deixou um manancial de águas vivas e construiu para si cisternas rotas. Cisternas rotas, ela
pega água parada, ela acumula água parada, água de chuva, água que contamina, água que polui a pessoa. Esse jovem aqui, ele abandonou o manancial de águas vivas, ele abandonou a presença do Pai. Ele foi o quê? Cavar cisternas juntas. Porque o mundo só que entende uma coisa: a água viva, a fonte, ela jorra, ela vem direto do Pai. A cisterna é o mundo que te dá. Como o Salmo 42, acho que é 42, assim como a corça anseia por águas, assim o meu espírito anela por ti. A corça, ela só bebe água da fonte e ela pega lá de cima, porque é a água mais pura, porque se ela pegar outra, ela morre logo. E qual água a gente tem buscado beber? Qual é a água que a gente tem buscado a beber todos os dias da nossa vida? A gente tem buscado aí a fonte verdadeiramente, ou temos buscado ir a cisternas, a água parada, a água que contamina, a água que polui, a água que corrói você por dentro, a água que faz com que você venha se afastar da presença do Pai. O Senhor, Ele fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E a água é de graça. Muitos querem beber água, né? Muitos querem vender garrafinha de água, né? Jesus, Ele dá água verdadeira. Ele dá água, a água da vida. Ele fala: do seu interior fluirão rios de água viva. Esse rio de água viva é o Senhor que vai fluir de dentro de você. Mas para Ele fluir de dentro da gente, a gente precisa estar tendo comunhão com Ele. Para Ele fluir de dentro da gente, a gente precisa estar tendo intimidade com Ele. E uma intimidade todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida, a gente precisa estar se relacionando com o Senhor, buscando a presença dEle todos os dias, porque fonte você tem que ir todo dia, poço você fica acomodado, você vai de vez em quando. Até o irmão Bruno, mesmo na quarta-feira, ele trouxe uma mensagem sobre a mulher samaritana. Aquela mulher, enquanto bebia, ela ia no poço todo dia, tinha que todo dia apanhar água. E ela tinha um determinado horário para apanhar aquela água, porque a mulher não podia ir ali. Mas quando Jesus falou para ela da água viva, ela quis experimentar água. Ela quis experimentar água. E essa água entrou nela e transformou ela. Restaurou ela, transformou ela de uma pecadora a pregadora. Olha a essência que o Evangelho faz. Olha o sobrenatural. O Evangelho, quando ele entra, ele te transforma. Ele transforma a sua vida de um pecador para um pregador. Mas pregador não é somente você estar dentro de uma igreja, de um púlpito para estar atrás de um pregando, não. Pregador é você pregar o Evangelho da salvação, da regeneração, o Evangelho do arrependimento para a tua família. Isso é o que o Evangelho faz. O Evangelho, ele veio para transformar, para restaurar, para tirar o pecador da lama e trazer para a água, trazer o pecador que estava distante do Pai para perto do Pai. Isso é o que o Evangelho foi chamado para fazer. O Evangelho não foi chamado para falar que você tem que ganhar uma casa, que você tem que ganhar um carro. Não, o Evangelho falou: filho, se arrependa. Jesus veio pregando, João Batista veio pregando arrependimento. Jesus veio pregando arrependimento. Marcos 1,15, o tempo está cumprido. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse é o Evangelho. Arrependa-se, arrependa-se. Não é ganha, não. É arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se do seu mau caminho, arrependa-se e volte para o Pai, porque para ter comunhão com o Pai, precisamos nos arrepender. Para ter comunhão com o Pai, precisamos ter vida nova verdadeiramente, porque o Senhor, Ele entra dentro da gente
tira aquela podridão, tira tudo e começa a colocar a essência dele dentro da gente, porque aí passamos a ser parecido com o Pai, passamos a ter a semelhança do Pai, mas para isso ele precisa entrar dentro de mim, porque quando ele entra dentro de mim, ele transforma o Rodrigo marrentinho, o Rodrigo brabo, numa pessoa mais branda, uma pessoa mais calma e que possa falar do amor, da essência dele, mostrar para falar, um dia eu estava perdido, mas eu fui achado, porque não fui eu quem encontrei Jesus, foi Jesus quem me encontrou, não fui eu que aceitei Jesus, foi ele que me aceitou, porque ele falou, Rodrigo, chega, vem. Aí eu comecei a entender, eu preciso me arrepender, eu preciso ser transformado, eu preciso deixar o Evangelho entrar dentro de mim e me transformar numa nova criatura, para que eu possa ter a semelhança do Pai, porque para ter a semelhança do Pai, eu tenho que ser transformado, para ter a semelhança do Pai, eu preciso me converter e ver que é Ele que faz a diferença, não sou eu que faz a diferença, somos apenas um instrumento do Senhor. Ele pega cada um e fala, filho, abre a boca e fale a minha palavra, filho, abre a boca e fale a minha palavra. O que tem impedido vocês de abrir a boca e falar o Evangelho de Cristo? Qual é o impedimento que está tendo? Ah, mas Rodrigo, eu não sei falar. Beleza. No comecinho do livro de Jeremias, Jeremias falou, ah, Senhor, eu sou apenas uma criança. O Senhor falou para ele, não te digas que é apenas uma criança, vai e prega o Evangelho, vai e prega a minha palavra. Jeremias pegou e foi pregar a palavra. Qual é o impedimento que tem para você? Ah, Rodrigo, já estou de idade avançada. Prega a palavra. Nem que você fale, Jesus te ama e quer mudar a tua vida. Jesus quer te salvar, você precisa se arrepender. Mas Rodrigo é uma palavra dura. Vocês estão achando que Jesus vinha falar palavra mansinha? Jesus também, ele pregava palavra dura também. Ele pregava muitas palavras duras. O grande problema é que a religião, ela maqueia muitas coisas. Ela não fala a verdade. Jesus, ele pregava com autoridade, ele pregava com firmeza. Ele não vinha... Tanto que ele falou, é uma passagem que eu gosto muito também, Lucas 9, 23, ele fala, e se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, dia após dia, vem e me segue. Ele falou assim, não, irmãos, não precisa tomar cruz, não, pode vir do jeitinho que você está. Ele falou assim, não, comigo é assim, você quer? Isso aqui, axiologia é segundo o Rodrigo, tá? Ele não fala dessa forma, não. Se você quiser vir, você vem, se você não quiser, sinto muito. Segue o rumo, segue em frente, porque com Jesus não tem brincadeira, ou você é de Cristo ou você não é. Quando Jesus estava pregando ali em João 6, é um capítulo que eu amo bastante também, maior galerão, multidão, nossa, esse pregador aí é top, hein? Essas igrejas lotadas que tem, ó, esse pregador é top demais, olha como é que está a congregação lotada, olha como é que está cheio de gente em volta dele. Quando Jesus começou a falar, se você não comer da minha carne, se você não beber do meu sangue, você não pode ter parte comigo, você não pode ter comunhão comigo. Nossa, Jesus, que discurso duro é esse? Quem é que pode resistir? Começou, ó, todo mundo sair fora. Jesus vai, olha para os discípulos, aí vocês não querem ir embora também não? Aí Pedro fala, Jesus, para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Jesus pregava a palavra mansinha, Jesus pregava a palavra doce. Pelo contrário, ele pregava a palavra para converter as pessoas. Infelizmente, no meio cristão, está faltando palavra dura, palavra verdadeira, para gerar conversões, para gerar salvação. Palavra para emocionar, tem bastante coach aí. Fica assistindo esses coach aí. Não vem para a igreja, não. Para que você vir para a igreja? Para dizer que é cristão só porque está vindo para a igreja?
Ah, não, eu estou batendo minha carteirinha. Não, fica em casa assistindo o coach. Não, você sim. Você é bom demais, você precisa se converter, não. Você é o centro da vontade de Deus. Heresia diabólica, heresia diabólica. Você tem que estar no centro da vontade de Deus. Você não é o centro, você não é nada. Rodrigo, você não é nada, você tem que estar sempre no centro da vontade de Deus. Porque quando você está no centro da vontade dele, você vai entender que quem manda é ele. Se você recebeu ele como Senhor, sabe que você é escravo. Ele manda, nós temos que obedecer. Ter ele como Salvador, todo mundo pode ter como Salvador. Todo mundo fala que tem ele como Salvador. Agora, Senhor, você recebe regra, você recebe ordem, você tem que obedecer aquilo que o Pai fala. Vocês aqui que são pais, vocês falam alguma coisa para os filhos de vocês, os filhos de vocês obedecem, porque a autoridade é de vocês. Vocês falam, eles obedecem. E por que com Deus a gente quer brincar? Ele não brincou na cruz, não. Ele brincou na cruz. O sacrifício dele foi até o fim. Ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Ele transferiu tudo para o Pai, ele estava sendo obediente ao Pai. Quando a gente se afasta da presença do Pai, essas coisas acontecem com a gente. Acontece isso tudo com a gente, por quê? A gente passa a ser rebelde, a gente passa a ser negligente, a gente passa a ser desertor do mandamento que o Senhor nos deu. Passa a ser desertor. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Se eu amo o Senhor assim, como que eu consigo me afastar dele? É difícil, irmãos, é difícil falar isso, entendeu? Vocês estão pensando, não estou apontando o dedo para ninguém, porque o Senhor me bateu primeiro. Ele me confrontou primeiro. Ele tem me confrontado alguns dias já com essa palavra. Como eu falei para vocês que eu estava compartilhando com o Felipe. Não é brincadeira quando o Senhor ele pega você e começa a conversar com você através da palavra, porque ele trata você. Porque através de você, ele vai te usar para você poder falar com outras pessoas, para você compartilhar com outras pessoas. Mas será que você está sendo obediente, Rodrigo? Será que você está sendo obediente verdadeiramente à palavra do Senhor? O terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é o processo que começou na vida desse jovem do arrependimento. Vamos acompanhar versículo 17 e versículo 19. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus empregados. Quando a pessoa ela começa a entender que ela está errado, já é sinal que o arrependimento está batendo nela, já é sinal que o Espírito Santo de Deus está confrontando ela, que o Espírito Santo está falando: filho, você está errado, filho, volta à essência, volta como antes. Apocalipse 2,5 fala que o Senhor conhece todas as suas obras, conhece tudo, mas ele fala: porém tenho contra ti uma coisa, que deixastes o teu primeiro amor. Arrependa-se e volte, porque senão breve virei e removerei o seu candeeiro. É o processo do arrependimento. Esse jovem, ele começou a cair em si. Pequei contra meu pai, falhei contra o meu pai, negligenciei o meu pai, machuquei meu pai. Quantas das vezes a gente não machuca o pai? O Senhor está falando: filho, por que você está distante de mim, filho?
isso que você está fazendo está errado, filho. Mas só que o orgulho impede que a gente escuta a palavra, se arrependa. O orgulho, a soberba, o ego faz com que a gente não consiga compreender essas coisas. O Pai não quer que ninguém se perca, Ele quer que todos se salvem, mas nem todos querem ser salvos, nem todos querem reconhecer: pequei. A oração do fariseu e do publicano: Senhor, eu faço isso, Senhor, eu faço aquilo, eu não sou como esse, eu não sou como aquele, eu jejuo 2 vezes, eu dou dízimo de tudo, eu não sou como esse pecador que está aí. Já o outro: Senhor, miserável homem que sou, ele reconheceu o pecado dele, ele reconheceu que ele não era digno nem de levantar a cabeça dele para adorar o Pai. Como que a gente se achega diante do Pai nas nossas orações? A gente tem se achegado diante do Pai se achando o super crente, ou estamos nos reconhecendo: Senhor, me perdoa, Pai, eu falei contigo hoje, Pai, eu negligenciei, Pai, o momento da oração contigo, Pai, eu negligenciei o momento da palavra contigo, eu negligenciei a comunhão com a minha família, porque eu preferi ir ver futebol, Senhor. Eu negligenciei a comunhão com a minha família, porque eu preferi ver a novela, Senhor. Eu preferi, Pai, estar fazendo outras coisas do que estar tendo comunhão contigo. O Espírito Santo está te confrontando, está falando: filho, volta para perto, vem para perto de mim, deixa eu cuidar de você, deixa eu trabalhar na sua vida, deixa eu fazer parte da sua vida, deixa eu ser um com você e você um comigo. Mas esse ponto, quem tem que reconhecer sou eu. Eu tenho que falar: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo porque um dia me afastei da Tua presença. Eu me arrependo, Pai, por estar negligenciando estar contigo. Eu me arrependo, Pai, por muitas das vezes rejeitar o Senhor, Pai. Rejeitar o Senhor pelas coisas do mundo que me atrai do que está tendo comunhão contigo. Aí o processo do arrependimento começa a acontecer na minha vida, porque o Espírito Santo, ele começa a me confrontar, ele começa a me voltar à essência para o Evangelho, ele me faz voltar a entender que não tem como eu ficar distante do Pai. Ele começa a me mostrar: Rodrigo, olha para o seu alvo é Cristo, olha para Ele, única, exclusivamente para Ele, porque quando a gente está olhando para Cristo, a gente consegue caminhar. A dificuldade, a afronta, a adversidade vai vir, mas você está olhando para a adversidade ou você está olhando para Cristo? Aonde eu estou colocando os meus olhos? Aonde é que eu estou colocando meus olhos? Nas coisas aqui dessa terra? Ou estou colocando os meus olhos em Cristo? Tudo equivale, porque Jesus, Ele não vai me forçar a fazer nada. Ele convida: vinde a mim, vós todos estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Quem alivia é Jesus. Entenda, Ele alivia, Ele não tira, Ele está aliviando, para você entender que você precisa de um Senhor e de um Salvador, e Ele vai o quê? Te ajudar a caminhar, mas desde o momento que eu entendo que eu preciso dEle, e eu busco a Ele, eu clamo a Ele por ajuda,
ele vem na minha vida, porque o arrependimento veio e me mostrou que sozinho eu não posso nada. Ele fala em João 15, acho que é o 5, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. E por que insistimos em fazer as coisas sem a compreensão do Senhor? Porque muitas das vezes a gente planeja algo, mas não perguntamos ao Senhor: Senhor, é da tua vontade que eu faça isso? Não, a gente pega, vai fazer, quebra a cabeça e ainda quer botar a culpa em Deus. Mas Senhor, filho, você me perguntou? Igual vocês, vou voltar, os pais falam para o filho: filho, não bota o dedo na tomada que você vai tomar um choque. Mas por que, pai? Não bota o dedo na tomada porque você vai tomar um choque. A criança vai lá, coloca o dedo na tomada e começa a chorar. Aí o pai vai e fala: filho, eu não te avisei. O pai vai e pega no colo e traz a criança para perto e começa a mostrar para ela. Assim é a nossa vida quando a gente se afasta do Senhor. Assim é a nossa vida quando a gente está distante do Senhor, porque a gente quebra a cabeça e depois quer botar a culpa no Senhor. O Senhor, ele não tem culpa de nada. Decisões erradas. Quantas decisões tomamos errada sem perguntar ao Senhor? O Senhor está falando com você. Ele usou um irmão para ir falar com você. Irmão, poxa, acho que isso não é legal você fazer, não. Será que Deus se agradaria disso? E não, irmão, Deus está no negócio. Deus está no negócio. Tá tranquilo. Deus está no negócio. Aí você vai, pega, faz as coisas e quebra a cabeça. Aí depois vai e volta chorando, querendo questionar Deus. Não questione Deus. Antes de qualquer coisa que qualquer um aqui for fazer, você que está ouvindo na internet, antes de qualquer coisa, Senhor, é da sua vontade que eu faça isso? Pai, o Senhor concorda que eu faça isso? Porque muitas das vezes nos afastamos da presença do Senhor, como eu citei o primeiro ponto aqui, com as ofertas. Às vezes, você está voando, você está fluindo dentro da igreja, você tem a sua vida todinha no altar, só que aí vem uma oferta de algo para você fazer que vai tomar o seu tempo com Deus, e você fala: opa, mas você não está ciente disso. Você fala: opa, isso é de Deus, eu vou ganhar um trocadinho a mais para poder ajudar a minha família, para cuidar da minha família, e ainda vou cuidar de outros irmãos. Você não consulta a Deus, você não faz nada, você pega, vai para o trabalho. Aí ali no trabalho, você começa a ver o quê? Pornografia. Você começa a se envolver com pessoas que têm umas paradas erradas, está envolvido em tráfico de droga. Ah, não, eu estou lá como instrumento, estou lá pregando o evangelho. Mas aí você já está ali há 1 ano no trabalho e ninguém sabe que você é cristão, que você nunca abriu a boca para falar do evangelho, você nunca abriu a boca para falar que você tem um Senhor, que você tem um Salvador. É grave isso. Então, a gente tem que estar atento com as ofertas que o mundo faz. Temos que estar atento com os manjares que o mundo tem nos dado, para que haja transformação na nossa vida, para que a gente venha se arrepender verdadeiramente, para que a gente venha ser transformado verdadeiramente. Cuidado com as ofertas que estão sendo feitas. Cuidado com os manjares que estão colocados diante dos olhos de vocês. Lembra daqueles 3 jovens, Ananias, Azarias e Misael. E posso citar o Daniel. Foi colocado um banquete na frente deles, para eles comerem. Só que eles se contaminaram com o banquete. Eles não se contaminaram com o banquete. Falou: não, nos dê legume e água. Mas aí o servo lá: mas se eu fizer isso, eu vou morrer. Ele falou: não, pode ficar tranquilo, pode nos dar. Depois de 10 dias você vem e confere como estaremos. E depois desses dias
voltou lá e eles estavam mais robustos do que os outros, porque eles não se contaminaram com os manjares, eles não se contaminaram com as coisas do mundo, eles sabiam quem era o Deus deles, eles sabiam a quem eles estavam servindo, eles sabiam, eles tinham convicção que se eles morressem, eles estariam com Deus, eles sabiam que Deus podia livrar eles ali, mas se não livrasse, também estava bom, ver pela fornalha. Eles foram para a fornalha, o Senhor livrou eles na fornalha, mas se não livrasse, estaria bem também. Cuidado com as ofertas que o mundo tem oferecido a vocês. Eu tenho que tomar cuidado com as ofertas que vêm para querer tirar o meu foco de estar caminhando com o Senhor. Eu tenho que ter cuidado para não vir falhar com o meu Pai e ter cuidado para não estar rejeitando Ele, porque a rejeição é a pior coisa que tem. Você rejeitar, ainda mais rejeitar a Jesus Cristo, porque Ele não titubeou naquela cruz ali, Ele foi até o fim. Ele poderia ter evitado, Ele poderia ter falado, não, Pai, eu não quero, mas Ele foi até o fim. Estamos dispostos a ir até o fim com o Senhor? No momento eu sei que é difícil da gente responder, mas será que estamos dispostos de ir até o fim com o Pai? De negar a nossa própria carne, de negar o nosso próprio eu, de negar o nosso próprio ego, para poder estar caminhando com o Senhor? O quarto passo é a confissão de pecado, a transformação e o perdão. Versículo 20 ao 22. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Aqui está o perdão. Esse jovem, ele foi perdoado pelo pai, porque ele se arrependeu. Além de se arrepender, ele foi e confessou o pecado dele. Ele confessou a transgressão que ele tinha feito, porque é um mandamento desonrar o pai, e ele desonrou o pai. Ele matou o pai estando vivo, porque a herança você só recebe quando o pai morre. E ali não, ele quis a herança dele, o pai estando vivo. Ele quebrou vários princípios ali. Ele pulou à frente do irmão dele, porque ele era o mais novo. O irmão dele, que era o primeiro da fila. E eu estava vendo uma mensagem certa-feita, parece que naquela época o primogênito recebia 2 vezes, recebia duplicado, e o restante ia pegando conforme, assim, sobrava para ele, ia dividindo depois separadamente. Ele quebrou vários princípios na lei ali, e ele pediu para ser recebido ao menos como um escravo. Olha como o perdão, ele é lindo. O pai fala, não, põe roupas novas, põe um anel e põe sandália nos pés. A sandália tem um grande significado. Só quem usa sandália é filho. O escravo, ele andava descalço. Nós temos sido filho ou escravo. O que nós temos sido? Filhos ou escravo? Lembra, o escravo não podia chegar à mesa do pai. Ele teve o direito de voltar à mesa do pai. Ele teve o direito de se achegar à presença do pai. Ele teve o privilégio de estar dentro da casa do pai. O salmista fala,
uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa contemplar todos os dias da minha vida na sua casa. Será que a gente tem pedido isso ao Senhor? Será que a gente tem anelado? Será que a gente tem ansiado estar todos os dias da nossa vida na casa do Pai? Será que a gente flui no nosso coração aquele desejo maravilhoso? Não. Hoje é dia de eu estar na casa do meu Pai. Hoje é dia de eu reencontrar os meus irmãos. Hoje é dia de eu estar celebrando ao meu Pai. Será que temos ansiado isso na nossa vida? Será que nosso coração está desejoso? Porque o Senhor, Ele quer te receber como filho, não como escravo. A religião coloca você como escravo. Jesus trata você como filho. Não se esqueça, Jesus quer te tratar como filho, mas para você ser filho, para eu ser filho, eis-me aqui, Senhor, eu me arrependo, eu reconheço os meus pecados, eu reconheço, Senhor, as minhas falhas, eu preciso ser transformado. Vem me lavar, Senhor, vem me purificar. Pai, como último louvor, mais de Ti, Senhor, menos de mim. Que o Senhor cresça, Pai, que eu diminua a cada dia mais. Irmãos, o Evangelho é sobrenatural, o Evangelho é maravilhoso. Como é bom quando compreendemos a plenitude que é o Evangelho. O Evangelho, ele veio para nos salvar. Jesus é a própria palavra, Jesus é o próprio Evangelho. Eu falo que amo a Deus, mas eu não tenho prazer de meditar na palavra dele, eu não tenho prazer de compreender o Evangelho dele. Eu preciso nascer de novo, eu preciso voltar à essência do Evangelho, eu preciso ser transformado, eu preciso ser regenerado. Esse jovem, ele compreendeu: eu falhei com meu pai, eu errei com meu pai, eu quero voltar para casa, eu quero voltar para casa. Como certa feita, a irmã Rosana, citando na mensagem dele: Senhor, nos ajude a voltar para casa, nos ajude a voltar para casa. Irmãos, vocês têm ansiado voltar para casa? Eu não sei vocês, mas eu estou doido para voltar para minha casa. Estou doido para que meu pai fale: Rodrigo, a tua senha chegou, pode vir. É o meu desejo. Mas enquanto a minha senha não vem, enquanto ele não chama a minha senha, eu não posso ficar acomodado. Eu tenho que falar dele para as pessoas. Eu tenho que falar para ele, mostrar para eles lá fora que Jesus, ele salva o perdido, que ele transforma o pecador, que ele restaura, que ele regenera aquele que estava morto. Ele dá vida, vida nova àquele que estava morto. Ele dá vida nova. Será que eu tenho buscado isso para a minha vida? Essa é a pergunta que eu tenho que me fazer todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida eu preciso falar: Senhor, vem me restaurar. Senhor, vem me transformar. Pai, me quebra e me faça de novo. Pai, me quebra e me faça de novo. Porque quando o Senhor ele vem e nos quebra, Ele vai tirar o orgulho, Ele vai tirar a soberba, Ele vai tirar tudo que desagrada a Ele, vai tirar tudo que afasta da presença dEle. Aí Ele vai começar a botar a essência dEle dentro da gente. Não, agora, filho, é do meu jeitinho, deixa eu cuidar de você. E começa a lapidar, começa a lapidar, começa a lapidar, e você é lapidado de acordo com a vontade do Pai, de acordo com a vontade do Senhor. Amados, busque a água verdadeira. Não vá a cisternas rotas, não. Jesus, ele é a fonte, e a fonte verdadeira. Busque essa água verdadeira. Busque esse relacionamento com o Senhor todos os dias da sua vida. Não existe nada melhor do que todos os dias nos relacionar com o Senhor. E lembre-se,
o maior preço ele pagou. O maior preço ele pagou. Não é nada a gente tomar nossa cruz, seguir com ele. Eu não quero nada dessa terra. Eu não tenho prazer nessa terra. A minha maior alegria é fazer a vontade do meu Pai. A minha maior alegria é estar no centro da vontade do Senhor. Essa é a minha alegria todos os dias. Como eu fico feliz quando chega a segunda-feira, que tem um encontro na casa do pastor Júlio, como terça-feira, que tem assim, algum evento para fazer, as quarta-feira que tem, voltou a ter os cultos, quinta-feira na casa da irmã Jéssica, com o irmão Cleiton. Gente, não existe nada mais prazeroso quando ocupamos o nosso tempo com as coisas do Pai, porque você ocupa a sua mente. Quando você ocupa a sua mente com as coisas do Pai, você está caminhando com Ele, você está fazendo a vontade dEle, porque você está dando prioridade para a vontade dEle. Você está dando o privilégio de estar sendo feito filho dEle. Ele está o quê? Sendo seu Pai, e você está sendo filho, você está sendo obediente àquilo que Ele quer, àquilo que Ele te chamou para você fazer, para mim fazer. Então, amados irmãos, já estou finalizando, que venhamos verdadeiramente estar no centro da vontade do Senhor, que venhamos reconhecer o privilégio de estar fazendo a vontade do Pai. Eu foquei mais nesse filho, por quê? Porque era o ponto que o Senhor ministrou para mim, para estar compartilhando com vocês, que foi algo que Ele compartilhou comigo, quando deixamos o manancial, quando deixamos a presença do Senhor. Apesar que o filho que ficou em casa, ele não experimentava dessa água. Esse filho que ficou em casa, ele não experimentava da essência do Pai, porque ele se colocava como escravo. E o pai falou: filho, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Por que você está reclamando? Amados, quando chegar alguém na nossa igreja ou em algum lugar que está voltando, temos que nos alegrar, porque é uma ovelha que está voltando para a casa do Pai. É uma ovelha que estava perdida e o Pai está trazendo de volta. Não fomos chamados para ficar apontando o dedo para ninguém. Fomos chamados para poder abraçar, trazer de volta para o Pai e falar: irmão, como eu me alegro em ter você de volta aqui. A casa está em festa porque um filho voltou para a casa do Pai. A palavra fala: esse teu irmão estava morto e reviveu. Que quando alguém chegar aqui, possamos fazer a mesma coisa, possamos abraçar esse irmão, falar: irmão, como eu estava sentindo a sua falta. Ou até mesmo quantos irmãos que muitas das vezes estão um pouco afastados da igreja, não têm vindo, quando vê a irmão, estava com saudade de você. Dá um abraço caloroso, dá um beijo no irmão e não se acomode. Cada um aqui, Deus já falou com cada um aqui o que Ele chamou para fazer. É a hora de arregaçar as mangas, porque o Senhor está às portas. Como Ele vai nos achar quando Ele voltar? Sentado na cadeira ou fazendo a obra dEle? Deitado na cama ou fazendo a vontade dEle? Então, é para todos aqui e para você que está me ouvindo na internet. Levanta da cadeira, levanta da cama. É a hora de pregar o Evangelho. É a hora de exercitar aquilo que Deus te chamou para fazer. Foi Ele que falou com você. Não foi pastor A, pastor B, pastor C. Os pastores estão pagando o preço. Eles estão indo à guerra. E você vai ficar em casa até quando? Vai ficar acomodado até quando? Ah, mas eu estou errado. Se arrependa e comece a trabalhar. Deixa Deus te transformar. Ah, mas alguém vai falar alguma coisa. Alguém vai falar alguma coisa? Você vai dar ouvido ao que as pessoas vão falar ou o que Deus quer falar com você? Esse filho, ele não deu ouvido porque as pessoas iriam falar, não. Ele falou: vou voltar e vou falar com meu pai.
meu Pai. Amados, é ao Pai que você deve obediência. Você deve obediência ao Pai, não às pessoas, porque as pessoas querem você distante do Pai, mas o Pai quer você perto dele. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que tem te afligido, eu não sei o que tem feito com que você venha esmorecer, com que você venha desanimar. Mas nessa manhã, ou a hora que você vai ouvir da internet, não sei, dobra seu joelhinho no chão, conversa com o Pai, se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus erros, fala: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Senhor, eu quero voltar à essência de antes. Eu não quero ficar distante de Ti, Senhor. Eu não quero. Me perdoa, Senhor. Me perdoa porque um dia eu me afastei da Sua presença. Me perdoa porque um dia eu fiquei distante de Ti. Pai, me recebe de volta na Tua casa. Me recebe de novo nos Seus braços. É o que precisamos fazer, irmão. Reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas e não dê ouvido para o que as pessoas venham dizer de você. Ouça o que Deus quer falar com você. Ouça o que Deus quer falar com você. Não fique distante de Deus por nada. Mas eu estou em pecado. Se arrependa do seu pecado, porque Deus ele é fiel e justo para perdoar. Se arrependa do pecado e volte correndo para os braços do Pai. Eu gostaria de convidar a amada igreja para estar orando, amém? Senhor Deus amado, Senhor Deus querido, eu te louvo por essa palavra, Pai. Eu sei, Pai, que não saiu nada de mim, Pai, eu tenho certeza absoluta, Pai. Pai, por favor, Senhor, eu te peço que essa palavra, Senhor, venha gerar transformação, Pai, nas nossas vidas, Pai. Que venhamos, Pai, ser obediente ao Senhor, Pai. Que não venhamos, Pai, nos atentar, Pai, para essas coisas que o mundo tem nos oferecido, Pai. Que venhamos, Pai, por maior que seja as dificuldades, Pai, por maior que seja essa afronta, Pai, venhamos estar firmados no Senhor, Pai. Por maior que seja qualquer coisa, Pai, que os nossos olhos, Senhor, bem está somente voltado para Ti. Eu te peço, Pai, eu não sei como se encontra a vida dos meus irmãos, não sei como se encontra a vida de ninguém aqui, Pai. Eu não trouxe essa palavra para apontar dedo para ninguém, Pai. O Senhor sabe muito bem, Pai, porque o Senhor me confrontou primeiramente com essa palavra, Pai. O Senhor me tratou primeiramente com essa palavra. Eu te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, que o Teu Espírito Santo venha falar com cada um dos meus irmãos, com cada uma das minhas irmãs, Pai, que estão aqui, os que vão ouvir essa palavra, se assim for da Tua vontade, Pai. Eu te peço, Pai, que haja, Pai, transformação, Senhor, que haja restauração, Pai, que haja, Pai, salvação para a glória do Teu santo nome, Pai. Aqueles que estavam distantes, Pai, que se volte, Pai, para a Tua presença. Aqueles que estavam perdidos, Pai, entenda, Pai, que eles foram achados por Ti, Pai, que o Senhor quer trazer eles de volta, Pai, que eles permitam, Pai, o Teu Espírito Santo, Senhor, vem transformar a vida deles, que não haja, Pai, nenhuma barreira, que não haja nenhum impedimento, Pai, e que a Tua palavra, Pai, possa se cumprir, Pai, em nossas vidas, Pai. Pai, eu transfiro tudo para Ti, Pai, porque o reino, Pai, é tudo, a glória é toda Sua, Pai, porque tudo é para Ti, Pai, tudo é para Ti, Pai, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém, Senhor. Amém, Senhor.